Amigos, vamos lá, vamos começar a estudar aqui o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, também conhecido como movimento bidimensional, porque ele é um lançamento que ele acontece nas duas dimensões, tanto na horizontal como na vertical, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aqui no eixo X, nós dizemos que o movimento é uniforme, e no eixo Y nós dizemos que o movimento é variado. Esse movimento variado aqui no eixo Y, ele se dá devido ao quê? À presença da gravidade. Então nós temos aqui a gravidade vindo para baixo, e esse objeto ele é lançado com uma velocidade inicial, VO, formando um ângulo θ aqui com o eixo X. Esse lançamento forma uma parábola com concavidade voltada para baixo. Ele atinge uma altura máxima e um alcance aqui no final da trajetória dele, atingindo o solo outra vez. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir essa velocidade inicial em velocidade inicial no eixo X e velocidade inicial no eixo Y. Essas duas velocidades nós podemos escrevê-las dessa forma: VOX é igual a VO cosseno θ, porque VOX ela está aqui, agindo como o cateto adjacente dentro desse triângulo retângulo que é formado pela componente VX, pela VO e pela componente VY. Então nós temos que VOX é VO cosseno θ. E temos que VOY é VO seno θ. Essas são as duas componentes da velocidade. Uma observação que nós já podemos fazer aqui é que se em x nós temos um movimento uniforme, então VOX ele vai ser VX em toda a trajetória. Ele se conservará. Nós podemos dizer que VX sempre será VO cosseno θ. E VOY, aqui só vale para o inicial mesmo, será VO seno θ. Mas na frente nós vamos aprender a calcular a componente Y em todos os pontos aqui da parábola. Como dito, em x nós temos um movimento uniforme. Nós usaremos as equações do movimento uniforme. A posição no movimento uniforme é calculada usando essa equação, S igual a SO mais VOT. Então, aqui transportando essa equação aqui para o movimento oblíquo, nós teremos que x é igual a x inicial mais VOX vezes o tempo. O x será zero. Por quê? Porque nós estamos usando aqui no momento inicial a origem do sistema cartesiano. X é igual a VOX VO cosseno θ. Será o mesmo em toda a trajetória. VO cosseno θ t. Essa daqui é a função do espaço no eixo X. Se quisermos no eixo Y, teremos um movimento variável com aceleração constante, porque a aceleração é a gravidade, e essa aceleração da gravidade ela é constante. Nós podemos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. A equação do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então a gente fica aqui, Y é igual a Y0 mais V0Y T menos GT ao quadrado sobre 2. Mas por que a gravidade aqui ficou negativa? Bem, nós não adotamos o eixo X e o Y aqui na origem. Então,
Aqui nós vamos ter o eixo y para cima e o eixo x para a direita. Então, tudo que tiver para a direita será positivo, tudo que tiver para cima será positivo. Tudo que tiver para a esquerda será negativo e tudo que tiver descendo será negativo. Como a gravidade, nós sabemos que ela tem o sentido apontando para baixo, então ela será negativa. A aceleração será menos g. Em termos de vetores, nós podemos dizer que a aceleração é menos gj, onde j é o versor no eixo y. Concluindo assim, as duas equações do espaço. Uma para o eixo x e outra no eixo y. Repare que todas as duas são em função do tempo t. E se quisermos encontrar uma equação geral de y em função de x, será que é possível? Claro que é possível. Por quê? Já que nós temos y em função de t e x em função de t, vamos isolar o t em uma das equações e substituir uma na outra. Então, nós vamos encontrar y em função de x. Já que na função x aqui está mais simples, vamos encontrar o t nela. T será x sobre VO cosseno de θ. Vamos substituir esse valor de t aqui em y. Substituindo o t em y, vamos encontrar y é igual a VOY. Quem é VOY? VO seno de θ. VO seno de θ vezes, quem é o t? X sobre VO cosseno θ. Menos g sobre 2 vezes o t ao quadrado. Quem é o t? X sobre VO cosseno θ ao quadrado. Y é igual a, esse VO pode cancelar com esse VO. Seno θ sobre cosseno θ, ficamos com tangente θ vezes x menos g vezes x ao quadrado sobre 2 vezes VO ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Encontramos a equação de y em função de x. Isso daqui é o que a gente chama de equação geral da trajetória. Repare que essa equação ela é do segundo grau. A equação do segundo grau ela é escrita nesses termos assim: ax ao quadrado mais bx mais c. O a é o termo que multiplica o x ao quadrado, o b é o termo que multiplica x e o c é o termo que não tem variável. Aqui o b é o tangente de θ, porque ele está multiplicando x, e menos g sobre 2VO ao quadrado cosseno ao quadrado de θ é o a. Vou circular para poder ficar mais claro aqui quem é o a. Isso tudo aqui é o a. Menos g sobre 2VO ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso está multiplicando o nosso x ao quadrado. Esse a ele é negativo. Por isso, no movimento, na trajetória, ela é uma parábola voltada para baixo. C ele é igual a zero. Não temos nenhum termo aqui somando sem variável. Por quê? Porque no ponto zero que a parábola corta o eixo y. Então aqui nós adotamos a origem do sistema cartesiano como a origem do movimento. Por isso, o c é igual a zero. Então essa daqui é a equação geral da trajetória. Vamos ver como é que acontece isso aqui no GeoGebra. Bem, imagine que a gente tem aqui um canhão partindo aqui do ponto zero do sistema cartesiano y, x, e aí nós podemos escolher o ângulo, a inclinação com que ele será lançado, esse objeto desse canhão, e nós podemos escolher também a velocidade inicial. Eu coloquei a velocidade podendo variar aqui de 0 até 10. Eu vou sempre usar o 10 para a velocidade inicial para ficar mais didático. Inicialmente também vamos usar o θ igual a 60 para poder a gente verificar melhor o que acontece. Aqui, esse vetor representa a velocidade inicial. Ele pode ser, como a gente disse,
decomposto em Vx e Vy. Vamos colocar aqui os valores deles. Aqui Vy, aqui Vx. Nesse caso, em que a velocidade inicial vale 10, nós temos Vox, que é Vx, já que é um movimento uniforme, valendo VO cosseno θ. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 10, que é a velocidade, vezes 1 sobre 2, nós vamos encontrar Vx 5. E 10, que é a velocidade inicial, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, nós vamos encontrar Vy 8,66. Como a gente viu, a trajetória vai seguir essa equação geral aqui. Y igual a tangente de θx menos gx ao quadrado sobre 2VO ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Essa equação nos dá essa trajetória. Essa trajetória de parábola. Repare o que acontece com o móvel ao se deslocar. Vamos ver qual é o valor dessa velocidade aqui inicial, já que a gente sabe já que é 10, vamos só colocar para aparecer. Pronto, essa velocidade inicial aqui vale 10. Temos ela decomposta nessas outras duas. Vamos ver o que acontece com ela ao longo do movimento. Verifica que o Vx, olha só para ele, o que acontece com o Vx? Se mantém constante durante todo o movimento. Ó, sempre 5, Vx sempre 5. Ok? Vamos ver o que acontece com o Y. VOY 8,66. À medida que ele está aumentando, o VOY vai diminuindo. Até quando chega aqui no ponto mais alto da trajetória, ele zera. E passa a ficar negativo, ou seja, apontando para baixo e aumentar outra vez. Quando ele chega aqui, ele tem o mesmo valor, só que o sinal trocado lá do início do movimento. Repare, 8,66 aqui no momento inicial e menos 8,66 aqui no final do movimento. Isso acontece porque nós temos um movimento uniformemente variado no eixo Y, devido à presença da aceleração constante da gravidade, e que ele vai se alterando, ó, sendo diminuído. Estou tentando colocar aqui no zero, porque requer um pouco de precisão aqui no mouse. E depois desse momento aqui mais alto, ele vai diminuindo. Repare também que o módulo da velocidade aqui no final é V igual a 10. Só que apenas o valor que é igual, muda o sentido e a direção. Isso vai acontecer para qualquer ponto de altura aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, uma altura 20 metros aqui, ó, essa reta aqui está traçada na altura igual a 20. Então, aqui na altura igual a 20, ele tem uma velocidade de 7,74. Vy 5,91 e Vx, claro, 5. Lá na mesma, vai ter os mesmos valores, só que com sinais opostos. Ó. Vy menos 5,92, lá era 5,92. Vx não muda. E V absoluto dele vale 7,75. O módulo dele vale 7,75. Mas o sentido mudou o sentido e a direção dele. Isso vai acontecer para as mesmas, sempre que estiver na mesma altura, o módulo do valor da velocidade será igual, só mudará o sentido e a direção. Então, por hoje era só isso que a gente queria passar para vocês. Em breve vou gravar um vídeo para que calculemos essa altura máxima aqui, onde Vy é zero, e também calcularemos o alcance máximo aqui. Quem quiser esse esquema que eu fiz aqui no GeoGebra, manda o e-mail, coloca o e-mail nos comentários que eu mando para você o arquivo, ok? Não deixe de se inscrever e dar o like. Um abraço!